Muito boa tarde, já está tudo? Está tudo? Boa tarde, Sra. Presidente. Já estão todos? Boa tarde. Boa tarde. Está ali a Inês, é a Cláudia. Tudo bem convosco? Os vereadores estão todos? Falta a Maria João. A Maria João Gomes. Mas ela já ali está na Casa da Cultura. Deve estar a entrar. E a Filomena também. Muito bem, então está tudo bem disposto? Boa tarde. Temos aqui então a nossa reunião de hoje com a ordem de trabalhos que foi enviada para todos. Temos para aprovação duas atas. A ata do dia... peço desculpa, antes disso, considera-se empossado o vereador João Pinto em substituição da vereadora Maria João Rodolfo. Exatamente. Muito bem. Portanto, temos no ponto prévio a aprovação da ata da reunião do dia 16 de março. Alguma questão? Pronto, então... Não coloca há antes da ordem do dia? Diga, Antes da ordem do dia. É verdade. Ponto antes da ordem do dia. Há alguma questão que queiram colocar? Sim, boa tarde a todos novamente, Sr. Presidente. Queria saber o ponto de situação dos testes, para saber se já tínhamos algumas notícias, não, como é que estava o processo a andar em relação aos testes tais IPSS. É só isso. Obrigado. Mais alguma questão no período antes da ordem do dia? Não, para já não. Não? Pronto, então, a informação atualizada sobre a situação dos testes é que na região, a partir de hoje, estão a ser diligenciados, reunidos contactos para se poder fazer testes. Através da ARS, a Autoridade, portanto, da Administração Regional de Saúde, em articulação com a Proteção Civil para os bombeiros, em articulação com as forças de segurança para a PSP e para a GNR e em articulação com a Segurança Social para os trabalhadores das IPSS, das situações que têm lares a funcionar. Vai-se iniciar pelos trabalhadores. Portanto, hoje mesmo ficou combinado os presidentes de Câmara reunirem os contactos e enviar à coordenadora da Saúde Pública do Médio Tejo, que é a doutora Maria dos Anjos Esperança. Já solicitei hoje, em contacto que fiz com ambos os presidentes do Centro de Bem-Estar Social de Alcanena e do Centro de Bem-Estar Social de Minde, essa relação de trabalhadores para ser reencaminhada para a Coordenadora de Saúde Pública. Entretanto, o Médio Tejo e a Lesíria do Tejo, as comunidades intermunicipais do Médio Tejo e a comunidade intermunicipal da Lesíria do Tejo, também decidiram avançar com a aquisição de testes à Faculdade de Farmácia. E, portanto, ficamos também, o Médio Tejo vai avançar com a aquisição de 2.000 testes, ficamos também com uma reserva para também fazermos a gestão da sua utilização. Pronto, então, Filomena, a sessão está a ser gravada, certo? Tá? Pronto. Sim, está. Ponto prévio. Ata da reunião do dia 16 de março. Coloca à votação. Quem vota contra? Quem se abstém? Uma abstenção. Do dia 16 de março, sim. Uma abstenção. Vereador Gabriel, porque não participou nesta reunião.
ata do dia 6 de... Eu não consigo ver quem é que não... Gabriel Feitor, porque não participou nesta reunião, não foi o vereador que esteve presente nesta reunião. Certo. Okay, obrigada. Ata do dia 6 de abril, coloco à votação. Quem vota contra? Quem se abstém? Aqui abstém-se o vereador João Correia, Pinto Correia, porque... ou Correia Pinto, não é? Correia Pinto, porque não participou na reunião do dia 6 de abril. Está aprovada, estão ambas aprovadas por maioria. Ponto seguinte, para colocar a votação o adiamento da reunião do dia 4 para o dia 11 de maio, 4 para o dia 11, mas também se coloca aqui uma situação, é porque realmente para passar do 4 para o dia 11 estamos a procurar ver, pronto, olha, eu nem sei o que vos diga, por acaso agora estou a olhar para isto e não sei se não valerá mais a pena ficar nestas datas. Não, se calhar vale mais a pena, porque depois tivemos a verificar a reunião do dia 11 e a reunião do dia 18, é logo 2 semanas, é logo uma e outra na mesma semana. Ou seja, adiando do dia 4 para o dia 11, aproxima-se a reunião do dia 18. De forma que é preferível mantermos as reuniões no mesmo dia 4 e 18, porque adiante para o dia 11, aproxima-se do dia 18, é um facto que nós temos assuntos para deliberar em maio e que não estão prontos no dia 4. São as contas, porque as da Alcanena, as da Câmara até estão prontas, mas estão a aguardar as contas da Aquanena, e é um empréstimo que nós pedimos e que a apresentação das propostas termina no fim desta semana. O que é certo é que também, ao ir a 11 ou ao ir a 18, também não invalida muito. Nós estamos a tentar que haja Assembleia Municipal ainda em maio, mas mesmo a haver Assembleia Municipal em maio, ainda dá tempo, porque seria na última semana de maio. Por isso, olha, ficou aqui, então mantém-se em maio a reunião do dia 4 e a reunião do dia 18, conforme está previsto no regimento. 1.4. Medidas de apoio a famílias, empresas e PSS, corporações de bombeiros, isenção e redução de tarifas de abastecimento de água e saneamento. Em coerência com o que temos feito e considerando ser uma proposta a aprovar pela Câmara que decorre de proposta da Aquanena, dou a palavra à vereadora Maria João para apresentar e para haver a votação, considerando que como eu e o vereador Hugo integramos o Conselho de Administração, são 2 órgãos executivos para não haver dúvidas de nenhuma incompatibilidade. Vereadora Maria João. Muito bem, boa tarde a todos. Espero encontrar-vos todos bem e que assim continue. Não só a vocês também, como as famílias a que pertencem. De acordo com o enquadramento e a justificação que que decorre desta proposta à reunião de Câmara e no atual contexto de pandemia em que vivemos, o município de Alcanena também tem tido um papel importante e preponderante na divulgação da informação que tem chegado nos órgãos próprios e que se têm estado atentos nos meios próprios da Câmara Municipal. De acordo também com as orientações da Direção-Geral da Saúde, cumprimos e fazemos cumprir tudo o que são orientações aprovadas.
Esta é uma proposta que, a pedido do Conselho de Administração e também aprovado também em Assembleia Geral, tanto primeiro no dia 7 e o segundo no dia 14, que nos traz um conjunto de medidas coerentes com aquilo que temos assumido de acordo com a missão do próprio município. Portanto, isto de acordo com a informação que tiveram acesso e todo o enquadramento legal, nós temos responsabilidades e temos realmente um parecer e uma tomada de posição. Portanto, o Conselho de Administração e a Assembleia Geral da Aquanena, feito a avaliação às medidas possíveis e não comprometendo o impacto financeiro e económico da própria Aquanena, ponderou, avaliou e considerou importantes, relevantes, o apoio que está elencado na informação que é presente e que são medidas de apoio às famílias, às empresas, IPSS, corporações de bombeiros do nosso concelho. Portanto, e o que se propõe e que foi aprovado foi isentar do pagamento da taxa de disponibilidade a todos os clientes de abastecimento de água domésticos e não domésticos, isentar do pagamento da tarifa de saneamento fixa a todos os clientes do saneamento domésticos, não domésticos e industriais, reduzir em 10% a tarifa variável de saneamento aos clientes não domésticos e industriais, isentar do pagamento na totalidade do abastecimento de água e saneamento os corpos de bombeiros e as próprias IPSS, também a suspensão dos cortes de fornecimento de água, a criação de referências multibanco para pagamento após o termo do prazo e alargar o prazo de pagamento das faturas até 60 dias sem implicação de juros de demora devido. Portanto, de acordo com a avaliação financeira e a aplicação também destas medidas que considero importantíssimas, relevantes para todos, não deixando não só as famílias, mas também as entidades e instituições que trabalham com públicos muito específicos, também passando pelos industriais e comércio. Nós temos presente à reunião de Câmara um conjunto de medidas que, colocando depois à votação, consideramos realmente importantes, aliás, bastante importantes e merecedoras de uma deliberação que considero, não de outra forma, que poderá e irá com certeza beneficiar não só as nossas famílias, mas também com todas as instituições que poderão ter acesso. Portanto, as medidas acima referenciadas têm um período em que irão ser aplicadas, nos termos em que a própria proposta também explica, de forma que poderão depois da aprovação, a partir do dia de hoje, do dia 20 de abril de 2020, que irão ocorrer, portanto, e que serão amplamente divulgadas e assumidas. Não sei se têm alguma questão. Então, coloco à votação. A vereadora tem que ativar o som. Peço desculpa, sem querer carreguei aqui no... colocava então à votação, quem vota contra, quem se abstém, está aprovado então por unanimidade. Então, passando ao ponto seguinte. É uma competência da Câmara
o ponto seguinte, que é a isenção de tarifas de resíduos sólidos urbanos. E o que se propõe também é, com o mesmo enquadramento, de exceção, de apoio a famílias e a empresas, haver também uma isenção do pagamento da tarifa fixa de resíduos para todos os consumidores. E uma isenção total da tarifa de resíduos, e aí é fixa e é variável, às instituições particulares de solidariedade social e às corporações dos bombeiros do concelho. Esta isenção e redução tem uma estimativa orçamental de redução da receita na ordem dos 10.000 euros mensais. Portanto, tudo isto tem impacto nas contas da Câmara, acresce também o reforço de apoio social, acresce o reforço de equipamentos de proteção e as doações, quer a IPSS, quer as bombeiros. Pronto, claramente há um reflexo nas contas do município, mas, obviamente, queremos também neste período ter uma atitude de apoio a todos nas áreas em que são da nossa competência e em que é possível haver aqui algum sinal de apoio. Quem vota contra? Quem se abstém? Está aprovado por unanimidade. O ponto seguinte é apenas uma aclaração, porque levantou-se dúvidas e para não haver dúvidas, no que respeita às situações que envolvem pagamentos, quer o pagamento de rendas de habitação social, o pagamento de ocupação de espaço público, ou o pagamento de rendas de estabelecimentos comerciais que são propriedade da Câmara, ou o pagamento de publicidade. Quando se fala em pagamentos, isso, o que se pressupõe, era a nossa intenção e interpretação, era mesmo o não pagamento, portanto, a isenção. Não era que não se pagasse agora, mas que se viesse pagar estes meses a seguir. Portanto, como havia dúvidas nesta aplicação e na interpretação do nosso sentido da deliberação, vem sobretudo para aclarar. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por unanimidade. O ponto seguinte é para conhecimento. As contas, o relatório de gestão e contas 2019 de Tagus Gás. Portanto, agora virá também às próximas reuniões, à medida que formos recebendo, à medida que formos pedindo às empresas para nos enviarem os seus relatórios e contas, também para podermos ir acompanhando a atividade e as contas das entidades em que o município tem participação. Ponto seguinte, temos um pedido de redução, passando para a Divisão de Desenvolvimento Organizacional e Gestão Financeira e Patrimonial, temos um pedido de redução de tarifas de saneamento e de resíduos sólidos, que no caso em concreto reúne condições para deferimento, excluindo a fatura que está aqui referenciada, com este número, por não ter sido confirmada pela Aquanena. Devendo a Câmara pronunciar-se a sua deliberação em si sobre as tarifas solicitadas ou apenas sobre a tarifa de resíduos sólidos. Eu ia pedir ao vereador Hugo se tem enquadramento desta informação. Sim, está tudo comigo, sim. Sim. Mas, desculpe, não percebi o âmbito da questão. Para o alcance da proposta, aqui o alcance da proposta para deliberação. Ou seja, aquilo que tem, considerando que o particular fazia o pedido sobre duas faturas,
Aquilo que a informação técnica refere é que apenas está em condições de ser aprovada uma das faturas. E apenas, considerando que a Câmara Municipal, neste momento, no âmbito da competência da Câmara, apenas incide a questão dos resíduos sólidos, é a pronunciar-se a deliberação incide sobre as tarifas solicitadas ou apenas sobre a tarifa dos resíduos sólidos, o que deve apenas merecer em relação aos resíduos sólidos, considerando que as restantes entram no âmbito das competências da Aquanena, que estão delegadas neste momento. Pois, exatamente, pronto. Temos que fazer aqui uma aclaração também junto dos serviços para eles também, exatamente. Ou seja, nós deliberamos sobre aquilo que temos nossa competência, que é sobre os resíduos sólidos, que é uma receita que reverte diretamente para nós. As isenções ou reduções têm que ser solicitadas diretamente à Aquanena. Pronto, então coloco à votação o que é da nossa competência, que é a redução das tarifas dos resíduos sólidos urbanos. Quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade. A seguir vem para conhecimento, é para conhecimento. No âmbito do nosso plano de contingência municipal, houve uma reafetação de trabalhadores aos bombeiros municipais de Alcanena, por ser um dos serviços que está a trabalhar com maior reforço e maior esforço, aliás, maior exigência, e como temos 3 trabalhadores que têm formação de bombeiros e que estão inscritos na Corporação de Bombeiros, como bombeiros voluntários, é o João Ganhão, o Marco Rafael e a Maria de Fátima Patrocínio, que foram reafetos as suas funções. O João Ganhão porque o autocarro não está a ser utilizado, o Marco Rafael está na equipa de sapadores, mas também a equipa de sapadores está com turnos e com menor e também com redução no número de pessoas por equipa. E a Maria de Fátima Patrocínio, que trabalha na biblioteca, a biblioteca também é um equipamento que está encerrado. Pronto, é para dar conhecimento que houve esta reafetação. A subunidade, temos os habituais documentos, alteração número 15 e alteração orçamento número 16 e número 17. A alteração número 15 às atividades mais relevantes, a 16 às grandes opções do plano e a alteração 17 também às grandes opções do plano, para conhecimento. Há a relação a autorização para a realização da despesa. E a relação dos compromissos, as ordens de pagamento e a relação dos pagamentos efetivamente efetuados. Junta-se aqui também o resumo diário de tesouraria da passada sexta-feira, que já terá sido enviado para todos, penso eu. Pronto, então tudo isto é para conhecimento. Passando à divisão de desenvolvimento humano e social, temos para aprovar uma doação de massas alimentícias que foi feita pela empresa Iberopasta, 100 kg de massa alimentar e que vai ser encaminhado para ser um género que integra o cabaz o cabaz solidário. Quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade. Temos a seguir doação de máscaras às IPSS. Temos também uma... isto tem a ver com a própria Câmara. Dá uma informação inicial, mas já tinha vindo,
e, portanto, é o segundo mapa que tem relevância, que foram doações feitas pela Câmara Municipal, no âmbito de equipamento que tem adquirido e que fez esta distribuição que corresponde a 40 máscaras Clean Room, que são reutilizáveis, 450 máscaras cirúrgicas, 1.100 luvas de nitrilo e 1.100 luvas látex. Mas foi incluído aqui também os bombeiros municipais de Alcanena, que não é uma doação, e foi incluído aqui os bombeiros voluntários de Minde. 400, mas no total foram estas as quantidades de uma encomenda feita e que foi distribuído desta forma. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por unanimidade. Depois temos uma aceitação também de doação de máscaras numa empresa, o AI Protect, que é uma empresa que tem uma unidade de produção aqui no nosso concelho. Está sediada com outras valências em Santarém, mas procurou instalações para esta unidade de produção, para máscaras, e veio encontrar este espaço aqui em Alcanena. Fez uma doação também à Câmara de 200 máscaras. Estas são reutilizáveis. Quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade. Portanto, estamos num processo contínuo, ou de aceitação de doações, ou de aquisições. Temos mais material para distribuir esta semana às IPSS e aos bombeiros. No ponto seguinte, temos uma proposta de adenda a um protocolo que a Câmara Municipal assinou com a Associação Dignitude para com-participação nas despesas com medicamentos em famílias carenciadas. Num total portanto, nós temos um protocolo para 20 pessoas, em que a Câmara participa com 100 euros de apoio para cada uma dessas 20 pessoas. Esse é o protocolo que está aprovado. O que foi proposto pela Associação Dignitude, e é a adenda que está aqui para aprovação, é que pelo período de 3 meses, haja um alargamento em que não há um número limite às pessoas a contemplar, tem a ver com as identificações e as avaliações que forem feitas, com as necessidades que forem feitas, e neste caso a comparticipação também é diferente durante este período, cabendo 50% à Câmara e 50% à Associação Dignitude. É também uma medida excepcional para corresponder a este período de emergência. E pronto, como é 3 meses, o que eu proponho é que tenha efeitos imediatos, de 20 de abril, contando 3 meses para a frente. Quem vota contra? Quem se abstém? Sra. Presidente, eu vou-me excluir de votar para não haver qualquer problema devido à parte profissional, está bem? Sim, sim. Pronto. O protocolo foi aprovado por maioria dos presentes. A adenda ao protocolo. E a Filomena providencia-se, acho que o social, a sua assinatura, assim, com data do dia 20, e comunicar à Associação Dignitude que tem efeitos até 20 de junho. Junho não, julho. Abril, maio, junho, julho, pronto. Beneficiam de 3 meses.
Passando à divisão de planeamento e gestão de obras municipais. Temos, como sabem, nós assinamos um contrato-programa com a entidade intermunicipal ERSTJ, que foi constituída para garantir o progressivo enquadramento e integração de toda e qualquer atividade desenvolvida pela atual Associação Resitejo para se levar à extinção da Associação Resitejo, com esta transição de atividades. Por isso, o entendimento da Câmara Municipal de Alcanena, ao estar já este processo em curso, foi considerar que não fazia sentido estar a diligenciar contratos com uma associação, a Resitejo, que a todo o tempo seria extinta. É certo que o contrato transitaria para a nova entidade, mas quisemos, e foi o nosso entendimento, então fazer já com a nova entidade, porque ela já está constituída, ela já está criada. E foi isso que aconteceu. Estes contratos-programa são sujeitos a vistos do Tribunal de Contas, e está nessa fase. Num dos pedidos de esclarecimentos que o Tribunal de Contas fez, um deles foi perguntar realmente pela designação do gestor do contrato, que devia estar no contrato, é um facto, e por lapso não foi referenciado. Portanto, está aqui para aprovação, para ratificação, que ainda não foi sequer enviado para o Tribunal de Contas, a propor que o gestor do contrato seja o engenheiro José Pedro Marchante Coelho, que é o técnico superior da Câmara, e na sua substituição, a engenheira Maria de Fátima Martins Paulino, para ratificação, o gestor do contrato. Foi um lapso não ter ido logo na redação do contrato, sim. Quem vota contra? Tem aprovado por unanimidade. Sr. Presidente, peço desculpa, eu não participo da votação, considerando que tem repercussões no contrato de programa da STJ também, considerando a ligação. São duas abstenções. Sim. Há duas abstenções, uma do vereador Hugo, porque integra o Conselho de Administração da RSTJ, e outra do vereador João Correia Pinto, certo? Não, Presidente, peço desculpa. A minha do não Gabriel é também. abstenção, a minha não participa. Não, isso é verdade, o vereador Hugo não participa na votação. Pronto, quando é isso, devemos considerar logo no princípio. Pronto, isso fica referenciado, a não participação do vereador Hugo é referenciado no início, porque nem delibera, nem participa sequer na apresentação do documento e na discussão. A abstenção do vereador Gabriel e do vereador João já é no período da votação, são duas abstenções, sim. O ponto seguinte é a adenda, ou seja, para juntar ao protocolo, ao contrato de programa, é uma adenda em que consagra já a cláusula 18ª com o gestor do contrato, que passa a ser uma adenda do contrato de programa, e também com a cláusula 19ª com o enquadramento da classificação e da dotação orçamental, aqui referenciada. Esta adenda foi já enviada para a RSTJ, também para o Conselho de Administração se pronunciar pela sua concordância, fazendo chegar hoje a deliberação da Câmara Municipal sobre esta adenda. De forma não formal, o Conselho de Administração da RSTJ disse concordar com os termos da adenda. Portanto, aguarda a aprovação da Câmara para aprovar em Conselho de Administração. E esta adenda seguirá para o Tribunal de Contas. Quem vota contra? Quem se abstém?
As mesmas 2 abstenções, portanto, o vereador continua a não participar nesta discussão, nesta apresentação e nesta discussão deste ponto. Pronto, então, ponto seguinte. Ponto seguinte, temos o início do procedimento para um concurso público, para o lançamento da empreitada, da requalificação da área dos depósitos, para a construção de um espaço amplo de mobilidade, de acessibilidade entre equipamentos, entre entre coesão territorial desta área e também como espaços de lazer. A área que é designada como Parque Verde aqui de Alcanena, que prevê, para além de procurar preservar o maior número de árvores que tem atualmente, prevê ainda a plantação de mais árvores. Temos aqui, é para aprovar as peças, o programa do procedimento, o caderno de encargos, visto que o projeto de execução já foi aprovado na reunião do dia 16 de março. Portanto, é para aprovarmos as peças do procedimento, o anúncio, o programa de procedimento e o caderno de encargos. Temos o júri aqui designado, competências também a delegar na Presidente, para maior celeridade em todo o processo, a designação do gestor do contrato, que é a engenheira Fátima. Pronto, portanto, nos termos da informação que aqui é apresentada e que integra o necessário deliberar para o início do procedimento, eu coloco à votação. Quem vota contra? Quem se abstém? 2 votos contra. É aprovado por maioria. Não sei se posso já falar ou não. Sim. Bom, a nossa votação está de acordo também já à posição que já foi tomada pelo grupo na reunião de 16 de março, em que eu não estive presente, sobre esta empreitada, e também foi expressa em declaração de voto lá na mesma reunião. Mas há aqui também outro dado que me salta e que me preocupa, que é o timing sobre o lançamento do concurso. Se por um lado eu compreendo que em termos de médio prazo o mandato vai chegar ao fim no ano e o Sr. Presidente certamente gostaria de ver a obra ainda pronta até ao fim do seu mandato, por outro lado, tendo em conta que nós não temos neste momento nenhuma previsão concreta do futuro e tendo em conta a instabilidade económica e social, deixa-me algumas dúvidas sobre o timing certo para o lançamento de uma obra desta natureza. Mas esta é só uma preocupação que eu queria juntar esta posição. Só. De qualquer forma, em nota adicional de esclarecimento, dizer que o timing desta intervenção também se prende com um aviso de candidaturas que teve aberto e que terminava em março, mas que entretanto foi prorrogado até final de junho. E portanto, este projeto foi apresentado já foi submetido para uma candidatura através do PO Regional do Centro, que a ser aprovada tem uma comparticipação de 85%. Portanto, os timings também estão justificados com os timings das candidaturas que continuam, obviamente, a decorrer
no âmbito do atual quadro comunitário 2020, que está e continua em execução. Então, passando ao ponto seguinte, temos, estão muitos papéis, eu vou depois rubricar isto ainda e faço o mesmo apelo. Os documentos depois vão ficar na recepção da Câmara e os meus vereadores depois passam lá, à medida que tenham possibilidade de passar, durante esta semana, para rubricar estes documentos, podendo rubricá-los no auditório e depois voltam a deixá-los na recepção. Ponto seguinte, temos sobre a empreitada da reabilitação da adutora do Alviela, em Monsanto, que, como sabem, está em obras. Este empreiteiro veio pedir suspensão dos trabalhos no âmbito da contingência que resultou aqui do coronavírus. Foi o único empreiteiro que pediu suspensão de trabalhos. E na altura, para ter efeitos logo imediatos, foi assinado, o auto de suspensão dos trabalhos foi assinado logo pela engenheira Fátima também. Houve se o empreiteiro reconhecia que não tinha condições para trabalhar, obviamente que nestas condições o município não obrigou a trabalhar. Estava em primeiro lugar as condições que cada empresa entendia ter para que os trabalhos decorressem, visto que eram obrigadas a respeitar o seu plano de contingência. Então vem para retificação, até porque a empresa transmitiu que tinha a intenção de iniciar os trabalhos hoje. Tinha intenção até de confirmar se inicia hoje ou não, mas pronto, a ideia era, entretanto, iniciar ainda os trabalhos em abril. Mas fica então ratificado a suspensão dos trabalhos com efeitos retroativos à data do dia 20 de março. E pelo tempo que seja necessário. Agora tem que confirmar se realmente o empreiteiro retomou hoje ou não, mas, portanto, enquanto suspensos desde o dia 20 de março, até o empreiteiro reconhecer que tem condições para retomar os trabalhos em condições de segurança para os seus próprios trabalhadores. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por unanimidade. A seguir, também por parte da mesma empresa e em resultado com o mesmo enquadramento da situação que se vive, da situação de exceção que se vive, solicitam um pedido de adiantamento no valor de 31.400,25 €. Não obstante o CCP prever que deve ser prestada uma caução e por isso a informação técnica ter sido de que não reúne condições para deferimento, vem depois o mesmo serviço enviar nota informativa que em condições de exceção pode ser considerado o caso de pandemia, pode ser efetivamente autorizado o adiantamento, prescindindo da devida caução. Esta justificação não foi enviada, foi enviada depois para a minha informação de fundamentação na reunião, porque a proposta que faço é de ser autorizado o adiantamento. Não é também um valor muito excessivo, é um valor que se recupera já no primeiro ato de medição, assim que as obras sejam retomadas. Uma obra que anda na ordem dos cerca de 400.000 €, portanto 30.000 € recupera-se no primeiro mês de execução, assim que retornem os trabalhos. Por isso coloco, a minha proposta é que se aceite
o pedido de adiantamento efetuado pela empresa. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por maioria, com 2 votos contra. A seguir, temos... Deixa-me cá ver, que isto, tantos papéis aqui, isto é mais confuso. Pronto. Passamos ao Serviço Municipal de Proteção Civil. Serviço Municipal de Proteção Civil, temos aqui, para conhecimento, o plano de contingência que foi atualizado em 18 de março. O nosso plano de contingência municipal foi elaborado por um grupo de trabalho constituído para o efeito e foi aprovado no dia 9 de março. Entretanto, no dia 16 de março, com o encerramento das escolas e com ainda uma exigência maior de medidas de contingência, ele sofreu alterações e foi atualizado. Por isso, vem para conhecimento o documento que está a ser aplicado já com essas alterações, já com essas atualizações. Consagra o que está a ser feito, de redução de pessoas no local, de turnos, de maior higienização, limpeza. Pronto, tem aqui consagrado o não atendimento presencial, o encerramento de edifícios, o cancelamento de eventos públicos, tudo aquilo que a Câmara avançou no âmbito da sua responsabilidade municipal, estão consagradas no plano de contingência. Depois foi elaborado outro documento, que é o Plano Operacional Municipal, que decorre de uma operacionalização também do nosso estado de emergência e do nosso estado de contingência. E este plano operacional, como o próprio nome indica, procura prever cenários para operacionalizar situações em que possa haver necessidade de garantir o funcionamento da estrutura de proteção civil, se tiver que ser deslocalizada para outro local. Em termos operacionais, que o que prevê é a deslocalização para o pavilhão multiusos, prevê situações de eventual deslocalização para isolamento de pessoas suspeitas ou não suspeitas ou até contaminadas, tem que haver confinamentos específicos para o efeito. O que é certo é que, se numa primeira linha temos um edifício por freguesia, em caso de ser necessário, cria-se uma rede por freguesia, indicado e fechado com cada uma das juntas de freguesia, mas que numa primeira fase foi a opção avançar para a preparação de 3 espaços. Um a norte, que é o pavilhão desportivo de Minde, um ao centro, que é o salão paroquial de Alcanena, e um mais a sul, que é a Casa do Povo de Malhou, fechando com cerca de 50 camas cada um, deixando algumas camas em reserva para o caso de ser necessário alargar para um outro local que aí será determinado de acordo com a necessidade, com a localização das necessidades. E, portanto, este plano operacional municipal prevê isso. A Câmara Municipal já comprou 100 estruturas, camas, estrados e colchões, almofadas. Há uma empresa que faz a doação de atoalhados e de lençóis. Estamos também a providenciar a aquisição de cobertores. E o Exército e Tancos
também se disponibilizaram 100 camas. Portanto, irão algumas para o Malhô, que é o equipamento que ainda tem as camas para montar, e ficam outras como reserva. Conforme disse, só haver alguma necessidade do Espinheiro, então terão que ser montadas no Espinheiro. Se houver uma necessidade no Monsanto, terão que ser montadas em Monsanto. É preferível ficarem em reserva para serem montadas de acordo com a necessidade, mas a partir do concelho tem uma cobertura a norte, centro e sul. No centro há também o hotel, conforme eu já tinha dito, o hotel está, em caso de necessidade, também preparado e disponível para alguma deslocalização. Depois, para terminar, temos aqui uma informação também a fazer o enquadramento das doações à Corporação de Bombeiros de Minde, que obviamente tem um enquadramento diferente das IPSS, e o que se pretende é realmente diferenciar as entregas às IPSS e as entregas à Corporação de Bombeiros voluntários de Minde. Foram já dadas 200 máscaras, sendo 100 de maior capacidade de proteção, as chamadas FFP2, e 100 as FFP1, as chamadas máscaras cirúrgicas. 10 fatos de proteção individual e luvas, e 4 caixas com luvas. Portanto, também há mais material para ser entregue esta semana. Pronto, aqui é para ratificação. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por unanimidade, considerando que os materiais, à medida que vão chegando, são distribuídos e depois vem a ratificação. Pronto, então terminando a reunião, recordo que temos a sessão do 25 de Abril, conforme foi combinada, será será içada a bandeira por mim, pelo Presidente da Assembleia e pelo Presidente da União de Freguesias. A exceção em termos de participação serão os senhores vereadores da Câmara Municipal de Alcanena, se assim o entenderem. Os representantes dos vários partidos foram já contactados, que eles ainda não tenham respondido hoje, serão contactados por telefone para poderem dar a sua indicação dos representantes. Os representantes que vão intervir, que são 5, e a exceção aos vereadores da Câmara Municipal de Alcanena que pretendam participar e estar presentes, serão indicados um lugar. O lugar estará afixado à entrada do Cineteatro São Pedro, para a pessoa se deslocar, se sentar, respeitando os necessários distanciamentos. As intervenções são feitas conforme a sequência que é habitual, e na sala estarão apenas estas pessoas. Portanto, o Cineteatro tem capacidade suficiente, área suficiente para que estas pessoas estejam presentes com o devido distanciamento. Estarão só eventualmente 2 pessoas para a parte técnica, da luz e do som, mas que não estão no mesmo espaço, que não estarão no mesmo espaço. Uma pessoa para voz, para o enquadramento das intervenções, que pode ser feito em voz off, também não precisa e pode estar em espaço individualizado, e estará uma pessoa apenas para limpeza, para a desinfecção do púlpito e do micro após cada uma das intervenções. À entrada e à saída
portanto, agradecemos que sejam respeitados os devidos distanciamentos. Portanto, os senhores vereadores que estejam presentes entram distanciados pelo menos 2 metros dos outros, dos restantes, à entrada, e saem também distanciados pelo menos 2 metros dos restantes. Não havendo, obviamente, nem à entrada nem à saída, nenhum momento de proximidade entre todos. A gravação ou a cerimónia, a ação solene é feita em direto e depois é disponibilizada a gravação também. Tem um momento musical que é gravado pelos músicos que vão colaborar em casa e depois é disponibilizada a gravação. O 8 de maio será da mesma forma. Hoje foi dada a sugestão, e irá ser reforçada, que eventualmente as juntas de freguesia poderão associar-se à mesma hora em que nós içamos a bandeira, no 25 de Abril, e à mesma hora em que içamos a bandeira, no 8 de Maio, que possam, cada junta, cada elemento da junta de freguesia, também fazer o respectivo içar das bandeiras com os devidos distanciamentos, mas em cada uma das freguesias, assistindo depois às cerimónias em direto. Pronto, é o que está efetivamente previsto. Não há participação dos bombeiros, nem da fanfarra. Também foi decidido no dia 1 de maio não haver acedência, mas também haverá o bom senso para o pedir, não haverá fanfarra no dia 1 de maio. Nem intervenções públicas, portanto tem que ver com o sindicato em que termos é que pensam assinalar o dia 1 de maio, mas também não faz sentido, e a Câmara também não participará, nem faz sentido haver nenhumas as intervenções públicas que costumam haver. Aquilo que tenciono fazer é, nesse dia, publicitar no site da Câmara um texto alusivo ao dia 1 de maio. Aí às comemorações do dia 1 de maio. Pode ser colocada uma coroa de flores no monumento do trabalhador, isso disponibilizo-me para fazer, colocar uma coroa de flores no monumento do trabalhador, no momento, pronto, e disponibilizar no site uma intervenção, uma mensagem, o que diria junto ao monumento ficar escrito. E pronto, é aquilo a informação que temos a dar. Pronto, e o dia 8 de maio vai ser da mesma forma. No dia 8 de maio ia pedir aos vereadores, depois não sei quais são os vereadores que estarão presentes, da parte da oposição, porque tencionamos ir ao cemitério, fazer a homenagem aos autarcas, mas só os vereadores, na parte da manhã. É respeitado o devido distanciamento também, e cada um dirige-se à campa que estiver indicada e, portanto, é uma homenagem que tem condições de se fazer, limitando aos 7 vereadores da Câmara Municipal a intervirem nesse momento. Portanto, é ao içar da bandeira, há a deposição da coroa de flores junto ao monumento dos fundadores junto à Câmara e no cemitério a homenagem, mas limitada ao Executivo. A sessão solene será à tarde. Fiquei de confirmar se quem vai representar, quem vai intervir por parte dos outros partidos, se tem disponibilidade às 16 horas, fazemos a sessão solene às 16. Caso não tenha, fazemos às 18. Como é direto e gravado, se houver disponibilidade, fazemos às 16 horas.
Não sei se o vereador Gabriel já sabem quem é que vão intervir no 25 de Abril e no 8 de Maio. Informaremos até amanhã. Sim. Está bem? Ok. No 8 de maio contarão comigo para a posição de flores e para essa de manhã. Das sessões solenes, quer do 25 de Abril, quer do 8 de Maio, não estarei presente até para minimizar o impacto de pessoas presentes no edifício. Sim, ok. Pronto, então, Filomena lê a minuta da ata para nós aprovarmos. No ponto prévio foram aprovadas com 6 votos a favor e uma abstenção as atas das reuniões de Câmara realizadas a 16 de março e a 6 de abril. O ponto 1.3 foi retirado da reunião. Foram aprovados por unanimidade os pontos 1.4, 1.5 e 1.6 e tomado conhecimento do ponto 1.7. Na divisão Desenvolvimento Organizacional e Gestão Financeira e Patrimonial foi aprovado por unanimidade o ponto 2A e tomado conhecimento do ponto 2B. Foram tomados conhecimentos de todos os pontos da subunidade de Gestão Financeira, Patrimonial e Controle Orçamental. Foram aprovados por unanimidade os pontos 3.1, 3.2 e 3.3 da Divisão Desenvolvimento Humano e Social e aprovado por maioria o ponto 3.4 da mesma divisão, considerando que o vereador João não votou não participou na votação por impedimento. Na divisão de planeamento e gestão de obras municipais foi aprovado com 2 abstenções e 4 votos a favor a designação do gestor do contrato no contrato de programa entre o município e a RSDJ e também com 2 abstenções e 4 votos a favor a minuta da adenda do contrato de programa entre o município e a mesma entidade. Foi aprovado com 2 votos contra e 5 votos a favor o ponto 5.2 do início do procedimento do Parque Verde de Alcanena. Foi aprovado por unanimidade a suspensão dos trabalhos relativamente à empreitada de reabilitação e substituição do troços da conduta adutora Alviela Monsanto e aprovado por maioria com 2 votos contra e 5 votos a favor o pedido de adiantamento financeiro relativamente à mesma obra. Foi tomado conhecimento no Serviço Municipal de Proteção Civil do Plano de Contingência Covid e do Plano Operacional Municipal Covid-19 e aprovado por unanimidade a doação de materiais de proteção individual aos bombeiros voluntários de Minho. Então, coloco à votação a minuta. Quem vota contra? Quem se abstém? Está aprovado por unanimidade. Então, a nossa próxima reunião será, conforme previsto, no dia 4 de maio. Uma boa tarde a todos. Boa tarde.